E aí, vamos estudar a lição? Ei, poderia dizer, e aí, vamos estudar a história? Porque o capítulo 11 é muito rico em história. Perceba que estamos viajando pelos impérios da antiguidade. Saímos desde o capítulo 11, no início do capítulo, nos primeiros versículos, lá do Império da Medo-Pérsia, já atravessamos a Grécia, vimos a luta dos dois impérios, Reino do Norte e Reino do Sul, que era o resultado da divisão do Império Grego, Seleuco lutando contra Ptolomeu, e agora nós entramos no capítulo 11 um pouco mais intensamente, a partir do verso 16, e descobrimos outras boias orientando a nossa viagem nesta história. Quais são as boias de hoje, pastor, para orientar nossa navegação na história do capítulo 11? Então vamos lá, reme esse barco, meu filho. Vamos em frente que a primeira boia está no verso 16, quando fala da terra gloriosa. Ou seja, estamos já tendo em perspectiva a entrada do Império Romano que domina a terra gloriosa e manifesta logo aqui no verso 20. Isso mesmo, no verso 20. Cobradores de impostos na terra gloriosa. E nesta terra gloriosa, no verso 21, aparece o homem vil, que é o imperador, cobrador de impostos na terra gloriosa. E o que faz esse homem vil de acordo com os versículos seguintes? Ele continua perseguindo o príncipe da aliança, que é um nome nada mais, nada menos dado para o Senhor Jesus. Ele persegue o príncipe da aliança no versículo 2. As boias da nossa navegação estão nos orientando qual direção devemos tomar. A direção da história é que estamos no Império Romano, do versículo 16 em diante, e neste Império Romano, da terra gloriosa, se manifesta o homem vil que cobra impostos e persegue o príncipe da aliança, que é um nome dado ao Senhor Jesus Cristo. Se localizou aí na navegação, maninho? Não se perde no meio desse mar, não. Estamos em Roma neste momento. Já passamos pela Pérsia, já passamos pela Grécia e na nossa navegação estamos nas águas romanas, só que não são águas tranquilas. Há perseguição para o Filho de Deus, houve decreto para que as crianças fossem mortas, para que o bebê Jesus fosse então um bebê executado. Ei, diante de tudo isso, estamos percebendo a manifestação do homem vil para tentar arruinar o plano da salvação, o plano da redenção. Então estamos navegando por águas turbulentas. E talvez neste momento eu esteja falando com você nesse momento, e você também está vivendo um processo da sua vida comparado a esta situação. Você está navegando em águas turbulentas. Então, ouça a promessa de Jesus quando diz: não se turbe o vosso coração. O turbar-se era uma linguagem na época de Jesus usada muito pelos pecadores também, por que não, né? Os pescadores diziam: o mar está turbulento, era uma linguagem de pescador. Às vezes a nossa vida está turbulenta, como um mar agitado em dia de tempestade. Mas assim como Deus garantiu a vitória em meio às turbulentas águas desta navegação histórica, Ele também na história da nossa vida nos garantirá a vitória, porque Ele assim o faz e poder para isso tem e de sobra. O nosso Deus é plenamente capaz de nos dar a vitória se estivermos ao lado dEle. Pensa nisso com carinho e posicione-se neste dia mais uma vez ao lado do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque em meio à turbulenta história, o Senhor esteve sempre no controle do leme na embarcação da história e pode estar no controle do leme da embarcação de nossa vida também. Assuma o controle, ó Deus, de nossa existência em nome de Jesus.